O primeiro modelo que nós vamos estudar vai ser o modelo de Poisson. O modelo de Poisson é amplamente utilizado para modelar processos pontuais aleatórios em análise de padrões espaciais. Apesar de ser uma ferramenta básica, ele é fundamental para as análises de padrões pontuais, porque ele fornece uma linha de base para identificar e modelar os padrões pontuais complexos. Ele assume que os eventos são distribuídos de uma forma independente em uma determinada área e que a intensidade, ou a densidade dos eventos pode ser constante, homogênea, ou variar no espaço, não homogêneo. Bom, então aqui nós temos o código da unidade 5, está no nosso material, só fazer download ou copiar. Então aqui unidade 5, inferência estatística em padrões pontuais. Vamos trabalhar primeiro com o modelo de Poisson homogêneo, como nós vimos ali antes. É realmente muito utilizado. Se for trabalhar com análise de padrões pontuais, utilizando inferência, utilizando os modelos, vai gerar bastante padrões pontuais usando o modelo de Poisson homogêneo. Então vou aqui carregar minha biblioteca primeiro, carreguei o pacote. E aqui nós temos definir a intensidade de janela para o processo de Poisson homogêneo. O que seria isso aqui? Nós temos lá no SpatStat, a função que trabalha o processo de Poisson homogêneo, que gera os padrões pontuais, é essa aqui, rPoisPP. Tá? Então, essa função vai gerar o padrão aleatório de acordo com uma intensidade, que é o lambda, eu vou especificar, e de acordo com uma janela de observação que eu também vou especificar. Então aqui está justamente a especificação do lambda e da janela. Eu quero gerar um padrão aleatório, vários padrões aleatórios, com uma janela de 1 por 1, uma unidade por uma unidade, e o lambda é a intensidade, então é o número de pontos por unidade de área. Então eu defini aqui um lambda 100. O nosso código aqui, inicialmente eu vou definir a área gráfica, 2 linhas, 3 colunas, e aqui eu utilizei esse código, fiz um for aqui, para rodar 6 vezes o mesmo código. Então ele vai rodar 6 vezes a função para gerar esse nosso padrão aleatório, sempre com o mesmo lambda, sempre com a mesma janela de observação, e vamos ver qual vai ser o resultado disso. Tá? Selecionar tudo aqui. Ficou um pouco pequeno aqui, que minha área gráfica está configurada para fazer nossos vídeos, então não está bem adequada para plotar os gráficos. Mas vamos fazer uma coisinha aqui para alterar. Primeiro eu vou limpar aqui. Tá, mas vocês viram que gerou 6 gráficos, no computador de vocês aí vai gerar 6. Eu vou modificar aqui para gerar 2 só. Tá? Vou mudar aqui, ó. Então ao invés de gerar 6, vou gerar 4 apenas, 2 por 2, 2 linhas por 2 colunas. Vamos ver se vai ficar melhor para enxergar. Tinha limpado minha área gráfica aqui, Vamos rodar. Também não ficou bom ainda, Vamos rodar então só 2. 1 por 2 para ver se a gente consegue enxergar para ver as diferenças. Tá? No código que eu vou fornecer para vocês, eu vou deixar para gerar o 6. Tá? No livro texto vai ter 12, na verdade. Tá? E vocês vão ajustando aqui de acordo com a tela de vocês, de acordo com a necessidade. Tá? Eu só reduzir aqui para conseguir enxergar aqui, mostra aqui direitinho os padrões para a gente ver as diferenças. Então, de novo aqui, vamos ver se ele vai gerar certinho. Ó, agora sim. Ó. Então, como nós tivemos o problema ali, da área gráfica estava muito pequena, a minha resolução aqui não está legal para plotar muitos padrões pontuais, mandei gerar só 2. Então, passou a contagem aqui, produziu um padrão, colocou o título, voltou aqui e fez de novo. Tá? Então aqui nós temos nossos 2 padrões e nós podemos verificar que eles são diferentes um do outro. Percebam que eles são bem diferentes. Esses padrões nós podemos dizer que eles estão sob completa aleatoriedade espacial, justamente porque nós usamos a função para isso, rPoisPP, tá? Geramos então o processo de Poisson homogêneo. Então, se vocês gerarem várias, se mudarem aqui para deixarem o original, que eu vou deixar para gerar 6 gráficos, 6 padrões pontuais, vocês vão ver que um vai ser diferente do outro. Mas o que eles têm em comum é que todos vão estar em completa aleatoriedade espacial, garantido pelo processo de Poisson que nós estamos utilizando, pela função ali, rPoisPP, e os dois têm a mesma intensidade, 100 pontos por unidade de área. Agora, vamos utilizar lambda 20, então uma intensidade bem menor. Vou modificar também aqui para gerar apenas o que nós precisamos para enxergar a diferença entre os dois, ver se vai gerar certinho tudo, Depois vocês corrijam aí, ou melhor, no de vocês já vai estar corrigido. Tá? Então modifiquei o lambda, a nossa área de plotagem é a mesma, 1 por 2. E aqui, vamos rodar agora.
percebam a diferença, né, da mudança de intensidade com relação ao padrão aleatório que ele produziu. Então nós podemos especificar aqui facilmente e dessa maneira a gente altera a intensidade do padrão pontual. Então aqui é um padrão homogêneo. Nesse caso parece que os pontos estão mais agrupados, aqui também, mas esse é justamente o desenho de um padrão homogêneo. Vamos agora gerar padrões pontuais utilizando o modelo de Poisson não homogêneo para vermos a diferença. Qual é a diferença do homogêneo para o não homogêneo? Primeiro vamos aplicar aqui, depois a gente discute a figura que a gente vai gerar. Então, para garantir que vai ser um padrão não homogêneo, eu tenho que aplicar alguma regra, alguma função. E eu criei uma função aqui, 200 vezes x. Isso aqui vai fazer com que a intensidade de pontos seja diferente no sentido do eixo x, na horizontal, da nossa janela de observação. Tá? Então, vou definir a função aqui. Defino de novo a janela. E aqui, então, vou gerar o mesmo processo, usando a mesma UR pos pp. Só que ao invés de especificar um valor para o lambda, um valor para a intensidade, eu especifico o lambda função de intensidade, que foi a função que eu defini aqui. Então a gente pode tanto definir um valor para o lambda, como eu fiz no primeiro código, e gerou um padrão homogêneo, e aqui então, usando algum tipo de função, eu posso criar um padrão não homogêneo. Tá? Então vamos aplicar aqui para vocês verem a diferença. Deixa eu deixar aqui 1 para 2 também, para não dar problema na visualização. Tá, então vai rodar, né, vai ser um loop, vai passar 2 vezes e vai gerar 2 gráficos. Só selecionar aqui. Limpar aqui. E vamos rodar. E aí ele gerou 2 padrões pontuais, aqui, 1 e 2, simulação 1 e simulação 2. A gente pode verificar que quanto mais para a direita, maior é a densidade de pontos. Tá? Então, o 200 vezes x, que a gente definiu aqui, ele vai justamente fazer com que, quanto mais afastado do zero aqui, mais pontos, mais densidade, mais intensidade eu tenho. Então, esse é o resultado de usar aqui uma função de intensidade e não o valor do lambda. Nós podemos também gerar uma função de intensidade no y. Vamos testar aqui agora, tá? Vou modificar a função de intensidade. Gerar os mesmos 2 gráficos, não vou gerar 3 aqui que pode dar problema. Então vamos gerar 2 simulações. E aqui é o contrário, no y, perto do zero, aqui eu tenho quase nenhum ponto nesse caso, poucos pontos aqui, um ponto só. E quanto mais o y aumenta, maior é o número de pontos, maior é a intensidade de pontos nesse espaço. Então a gente pode fazer isso só para o x, só para o y, pode combinar, pode usar outro tipo de equação também para gerar esses padrões aleatórios não homogêneos, que também são úteis para, dependendo do estudo, dependendo o que tu vai trabalhar.